queria te convidar a nós refletirmos hoje na palavra de Deus. Jesus quer nos convidar para nós estarmos crescendo um pouco mais espiritualmente nesse domingo de ceia. E hoje eu quero falar sobre renovação. E o meu título é Renovação no Bom Sentido. É baseado em Romanos 12, muitos conhecem. Por que no bom sentido? Porque nós precisamos pensar que tem algumas renovações que não são boas para nós. São alguns avanços tecnológicos que trazem problemas emocionais, são alguns avanços sociais que trazem problemas de saúde, e nós temos experimentado muitas doenças surgindo por causa do progresso, do avanço, entre aspas, da renovação, entre aspas. Então eu quero que nós estejamos refletindo sobre isso, sobre nós estarmos sendo pessoas que de fato avançam, inovam, renovam-se, mas de uma forma sadia, saudável, que cresce, leva crescimento no reino de Deus. Então, em Romanos 12, capítulo 12, verso 2, é bem conhecido o versículo que diz assim: não se amoldem ao padrão desse mundo. Repetam comigo: não se amoldem ao padrão desse mundo. Esse é o primeiro ponto da pregação. Mas transforme-se pela renovação da sua mente. Mas transformem-se pela renovação da sua mente. Esse é o segundo ponto da pregação. Entenderam isso? Amém. Terminei minha pregação. É só isso, meus irmãos. E o resultado é para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Isso é um crescimento, irmãos. Isso é renovo, isso é avanço. Boa, agradável, perfeita. Avancem em conhecer e experimentar a vontade, o plano de Deus para vocês. Não deixem o padrão do mundo moldar vocês. Não deixem que o padrão do mundo molde vocês. É a primeira parte do versículo. Irmãos, a estratégia de Satanás é bem simples. Ele quer que o pecado se torne uma coisa cada vez mais normal, reconhecida como normal, premiada como normal, e que a retidão, a santidade de Deus, a retidão que vem de Deus, se torne uma coisa cada vez mais estranha. Então, irmãos, a sociedade inevitavelmente vai te ver, se você estiver buscando crescimento no reino de Deus, alcançando o crescimento no reino de Deus e na santificação, você vai ser uma pessoa cada vez mais considerada estranha, esquisita na sociedade. E eu e você, nós precisamos nos preparar para isso. Nós precisamos nos preparar. Não dá para fugir disso. Não dá para fugir disso. Não dá para você querer ser um cristão fervoroso, comprometido com Jesus, e um cara muito premiado, muito reconhecido na sociedade. Não vai dar para viver os dois. Cada vez menos vai dar para viver os dois. Então a gente tem que se preparar para ser considerado mesmo estranho, esquisito, não reconhecido, reconhecido como antiquado na sociedade, reconhecido como atrasado na sociedade. Viver fora, meus irmãos, muitas vezes de um padrão tecnológico. Muitas vezes, irmãos, eu tenho ouvido de irmãos assim: eu não tenho mais o Facebook, eu não tenho mais o Instagram. Ouvi hoje de manhã: não tenho mais, porque me fazia mal. Na santidade, na santificação, no reino de Deus me fazia mal, botei fora. E aí as pessoas me dizem: ah, mas como que tu não tem? Mas como que é atrasado assim, nesse nível? É de propósito. Eu sou antigo, eu sou atrasado de propósito, para meu bem, para meu bem. Esse ano, em janeiro, foi uma questão de saúde, eu parar de usar o WhatsApp como a maioria das pessoas usa, que é toda hora, tem que responder, me demandou, tem que responder, tem que ir, eu tive que parar, irmãos. Hoje eu uso 3 vezes no dia, e às vezes menos, tem dias que eu não uso nada do WhatsApp, deixo uma mensagem dizendo: estou fora hoje, só amanhã, porque é questão de saúde, irmãos. Mas aí o cara é atrasado, mas não importa você ser atrasado, irmão. Nós precisamos viver a vontade de Deus. O certo é certo mesmo que ninguém esteja fazendo. Então nós precisamos seguir, meus irmãos, falar a verdade. Eu falo sempre a verdade. Só não falo quando eu errei, quando foi a minha carne, mas eu quero não mentir. Mas você é atrasado. Mas quem é que sobrevive? Não, mas aí tu vai te dar mal. Mas não sei o que. Eu quero seguir sempre as leis. Eu não quero fazer de conta
que não precisa usar o cinto de segurança. Não quero fazer de conta que pode andar fora da velocidade e é tudo normal. Não, eu quero seguir as leis por causa de Jesus, por causa de Deus. Ah, mas tu é antiquado, hein? Mas tu é estranho, hein? Mas tu é esquisito, hein? Mas tu é meio fora da casinha. Irmãos, esse ano, a Tati e eu, nós fomos em 13 casamentos. 13º foi hoje de manhã, lá no meio do culto, hoje da manhã, nós tivemos um casamento de 2 jovens, do Gabriel e da Raquel. 13. Sabe o que nossos amigos que não são cristãos dizem? Mas como isso? Mas que loucura é essa? Mas não é possível. Mas que tanto casamento vocês vão? Mas que loucura, né? Sabe? Que bom, queremos ir mais, queremos ir mais, queremos ir mais. Irmãos, esse ano eu comprei um blazer, comprei um sapato novo. Queremos mais casamento, porque é o padrão de Deus, irmãos, que as pessoas se casem no religioso, se casem no civil, tenham um compromisso um com o outro, façam uma relação sexual só quando casados, se casem virgens, e nós vamos falar, mas coisa antiga, amém, coisa esquisita, coisa estranha, amém, aleluia, nós somos de outro planeta, meus irmãos, nós estamos aqui, nós estamos no reino de Deus, nós não estamos nessa terra mais. Então, e as regras desse reino são de milhares de anos atrás, mas são as regras para dar saúde verdadeira para nós. Saúde verdadeira, emocional, espiritual, física. Fora disso não tem vida mesmo. Então nós queremos o padrão mesmo. E falem que nós somos estranhos, não importa. Viver fora do padrão envolve prejuízo social. Então, irmãos, isso é importante a gente dizer. Envolve a gente ficar prejudicado na nossa imagem na sociedade. Envolve prejuízo social. A gente é tirado por uns inocentes, tirado por uns, capaz que não pode falar palavrão, capaz que não pode mentir, né? Mas irmãos, é a realidade. E nós precisamos entender que vai ter prejuízo. E é interessante que o capítulo começa no versículo 1 dizendo isso, que nós temos que nos oferecer como sacrifícios vivos para Deus. E é por isso a introdução do assunto. Ele diz lá: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, irmãos, o correto, ele precisa ser buscado, mirado por nós. E é mal visto pelo padrão do mundo. Ele disse: não se amoldem ao padrão, não aceitem a pressão, vai vir pressão. Porque, irmãos, o molde, como é que tu faz uma coisa se moldar? Tem que dar pressão, tem que fazer um molde, tem que deixar encaixar. Vai vir a pressão contra nós e nós não vamos aceitar esse molde. Não vamos aceitar a pressão. Mas é preciso saber que tem pressão, tem prejuízo. E, irmãos, tem um movimento que eu tenho visto até em filmes, séries e coisas assim, de dizer o seguinte, essa coisa de fazer o certo não é bem assim. Porque o sujeito ali, ele diz que faz o certo, mas é hipócrita. Porque ele não faz o certo sempre. O pessoal da igreja, o pessoal fala para fazer, mas eles são hipócritas. Porque eles também cometem pecados, também fazem errado. Irmãos, você pregar o correto, pregar o alvo, e você ter falhas, não é você ser hipócrita. Você ser hipócrita é você dizer, temos que falar a verdade, mas na verdade aqui dentro eu estou pensando assim, não, é só discurso, Na verdade eu acho que tem que dar umas mentirinhas de vez em quando. Mas isso é ser falso, é ser mentiroso, isso é ser hipócrita. Mas você falar sobre algo que você está perseguindo, mas que de vez em quando você falha, dizer que você é pecador, mas que aquele é o alvo, aquele é o certo a ser alcançado, isso é preciso fazer, meus irmãos. E não é porque as pessoas não alcançam que a gente tem que abandonar o alvo, que a gente tem que abandonar o que Jesus está nos ensinando. Então, você e eu, nós precisamos, irmãos, combater essa ideia também, de que não dá para fazer o certo porque ninguém faz. Não dá para pregar o certo porque ninguém consegue. Não dá para... Irmãos, isso é um discurso enganoso para que a gente se renda, para que a gente aceite o molde, para que a gente se encaixe no padrão. E nós não vamos deixar que o padrão do mundo nos molde. Amém, irmão? Não vamos. Nós somos os antigos, sim. Nós somos antiquados, sim. Nós somos estranhos, sim. Nós somos esquisitos, sim. Mas nós vamos continuar desse jeito, porque é bom para nós. E nós vamos ajudar outros a se tornarem esquisitos também. Amém? Irmãos, sejamos transformados
pela renovação da sua mente. Somos transformados pela renovação da sua mente. Aqui, irmãos, vem um encorajamento. O primeiro encorajamento era não se amoldar. O segundo é deixar-se transformar pela renovação da mente. Irmãos, o propósito de Jesus, de fato, é que a gente evolua, que a gente seja renovado, mas renovado no que é bom. E o Evangelho, irmãos, ele é verdade, ele é santificação, e isso envolve coragem. Isso envolve coragem. Isso envolve, irmãos, mexer em coisa que dói. Isso envolve dar a cara a tapa. Isso envolve tu te colocar em posição espiritual de sacrifício. Sabe, irmãos, que é fácil, e muita gente tem procurado, você ouvir uma pregação capenga, que falta coisa, mas que é que nem uma massagem relaxante, assim, ele falou tudo o que eu já pensava, que bom que ele falou, porque eu já sabia que eu era assim, que bom, que legal, né? Mas, irmãos, está capenga, está faltando coisa, porque quando a gente está querendo o Evangelho verdadeiro, ele nos leva à renovação, e a renovação significa que tem coisa que está ruim, tem doença aí que precisa ser tratada, e o sujeito que quer fazer o tratamento, ele procura alguém que dá diagnóstico, dá tratamento e te encoraja, e te ajuda a fazer o tratamento. E, meus irmãos, isso aí tem que ter coragem. Isso aí dá trabalho. Isso aí dói. Tu procurar alguém para ser afiado, para confessar teus pecados, para ouvir essa pessoa, para fazer um discipulado de verdade, em que você vai procurar alguém para prestar conta. Olha só, eu queria te dizer o que eu tenho feito. Tenho feito isso, tenho feito aquilo, tenho errado aqui, tenho feito assim, me ajuda aqui. Eu estou vendo também em ti umas outras coisas que não estão boas, quero te ajudar, quero te encorajar, mas estou vendo algumas coisas boas aqui também, que tu tem feito. Irmãos, tem que ter coragem, e exige trabalho. Agora eu posso ficar isento disso, posso ficar sem renovação nenhuma, achando que as coisas estão boas, porque se falarem o que eu quero ouvir, está bom para mim, mas não está, irmão. Isso não é saudável. Isso aí tu está com um problema, está com um câncer ali, está dizendo, não, melhor eu ficar ouvindo os caras que dizem que eu estou com saúde, dizem que eu estou bem, que eu sou amado, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Melhor ouvir só esses caras. Os caras vão me dizer que eu estou com um problema, vai ser complicado, melhor não ouvir, né? Mas é claro que tu precisa ouvir, porque senão a tua saúde vai ficar comprometida. Nós precisamos de renovação. E é isso que o texto está dizendo. Você precisa ser renovado na maneira como você pensa. Você precisa ser renovado na sua mente. Você precisa viver a santificação cada vez mais. E o aprimoramento pessoal, então, irmãos, começa na mente. Versículo 3 vai dizer o seguinte: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. A gente já tinha falado sobre esse versículo umas semanas atrás. É muito importante que Jesus te ajude a ter um conceito equilibrado, que você tenha mentalmente uma ideia clara sobre o que você é, o que você tem vivido, o que precisa melhorar e o que está bom e tudo mais. Né? Então deixa Jesus falar contigo, deixa Jesus te aprimorar a tua forma de pensar. É interessante, no versículo 4, ele vai falar então sobre nós entendermos nossa função, nosso chamado, nossa missão no corpo de Cristo. Tanto que logo em seguida vai vir uma das listas de dons que a Bíblia apresenta. Então o versículo 4 diz: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, então ele está dizendo, nós temos funções diferentes. Então você procure um conceito equilibrado de ti mesmo, pede para Jesus falar contigo quem você é no reino de Deus, como função também dentro da igreja, para que você assuma isso e você seja transformado, renovado, santificado, dentro do propósito também que Jesus tem para ti. Seja discipulado. Discipulado é um privilégio, meu irmão. Discipulado é um privilégio, você ser discipulado. A gente não quer, de maneira nenhuma aqui, obrigar as pessoas a serem discipuladas. A gente não quer ficar no caça-fantasmas, vamos ver o que o fulano está fazendo, vamos ver a rede social do cara, vamos caçar, vamos pegar, vamos polícia. Né? Não queremos isso, não. Não queremos. Se alguém quer ser santificado, procura. Irmãos, na Bíblia foi assim. E não só na Bíblia, irmãos. Nós olhamos para o Oriente, e no Oriente o aluno que queria se aperfeiçoar, ele que procurava o mestre. Era uma honra se o mestre aceitasse me
treinar, me guiar, me mostrar o caminho. Então, assim é com Jesus, irmãos, e assim é com a igreja. Nós estamos aqui querendo ser discipulados. Eu quero procurar alguém para eu ser afiado. Esse é o reino de Deus. E aí, meus irmãos, nós podemos entender também uma coisa. Para a liderança da igreja, existe um padrão a ser alcançado. Então a gente olha na Bíblia, principalmente lá em 1 Timóteo, capítulo 3, padrões que Deus dizia, olha, quem quer ser bispo ou pastor, o padrão é esse aqui, o sujeito tem que ser assim, 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 assim. O sujeito quer ser diácono, assim, 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 assim. Então, irmãos, a santificação é uma exigência. A gente canta músicas aqui dizendo, santo, 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 é o Senhor, santo é o teu nome, santo é o teu nome. Adivinha o que o santo, santo, santo quer dos seus discípulos? Santificação, que a gente seja mais santo. Então por isso que ele diz, para ser referência na minha igreja, precisa ter um certo nível de santificação, de vida pública organizada, precisa ter um certo patamar. Então, irmãos, o discipulado é um privilégio, mas ele é dolorido. Tu prestar contas para alguém, tu ouvir que não está tão bom, tu receber uma direção, olha, aqui, vem mais para cá, porque aí não está legal. Não, faz parte dessa caminhada de discipulado, irmãos, de renovação da mente. Então, renovação da mente, alinhamento da minha posição no reino de Deus, santificação, verdade, diagnóstico, tratamento, vai nos levando a evoluir, vai nos levando a avançar para novos níveis espirituais. A boa renovação, irmãos, inclui viver as coisas antigas, algumas coisas antigas, né? Então, é isso, a gente já estava falando, dar passos para trás na tecnologia, que não está ajudando, mas também, irmãos, fazer algumas coisas bem antigas, por exemplo, sentar na mesa para comer com a família, ter agenda para isso, irmãos, não pode sair de moda isso no meio dos cristãos. O mundo pode fazer o que quiser, pode cada um comer no seu quarto, mas nós somos dos antigos, irmãos, dos que mantêm as tradições antigas que são boas para nós. E nós vamos procurar agenda para estar com a nossa família, fazer reuniões de oração, de leitura bíblica com nossa família, com as pessoas que estão perto de nós, promover entre os colegas, entre as pessoas, reuniões de busca por Jesus, reuniões, conversas profundas, ensinar, irmãos, limites para os nossos filhos. A sociedade diz que não, mas a Bíblia diz que nós temos que disciplinar nossos filhos, que nós temos que dar castigos para os nossos filhos, nós temos que ensinar nossos filhos o que não devem fazer, nós temos que parar de dar tudo o que eles querem, nós temos que dar o que é bom para eles, aprender a serem frustrados na vida, porque na realidade da vida nós vamos ter coisas que nós não vamos poder fazer, vamos ter frustrações, nós temos que preparar eles para isso. Temos que preparar os filhos para entenderem que os mais velhos têm prioridade, que nós temos que respeitar os mais velhos, irmãos. Temos visto aí na rua o salve-se quem puder, irmão, sabe? É uma coisa que, não, irmãos, nós os cristãos nós somos responsáveis por manter as tradições bíblicas vivas, por manter as tradições saudáveis bíblicas vivas. Nós precisamos fazer isso, irmãos. E não podemos ter vergonha de sermos antigos. Não podemos ter vergonha de estar desatualizado. Não podemos. Precisamos investir. Interessante que Paulo segue ali, falando algumas coisas bem práticas. Aqui nós estamos em Romanos 12. Até o 11 foi um tratado teológico extremamente importante, profundo. E a partir do 12, ele começa sobre coisas práticas. Nós lemos ali uma interseção do 12, ele começa no 12 ainda dando algo assim mais teórico, mas já indo para a prática, e agora ele começa com coisas práticas, que eu queria ler algumas com vocês. O versículo 10, ele diz que nós devemos preferir honrar os outros do que ser honrado, ou reconhecido. O versículo diz, dedique-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros, mais do que a vocês. Irmãos, essa é a direção bíblica para nós. Mas isso aí, mas eu vou ficar no prejuízo. Daí as pessoas não vão reconhecer o que eu faço. Eu vou ficar trabalhando só para que outras pessoas sejam reconhecidas, só para que outros recebam gratidão, recebam reconhecimento, aplausos. Isso mesmo que está dizendo aqui. Que nós vamos trabalhar para os outros serem reconhecidos. Mas e eu? Quando vai chegar a minha vez? Está na mão de Deus. Está na mão de Jesus. O reconhecimento dele tem que ser suficiente para mim. O reconhecimento de Jesus tem que ser suficiente para mim. E ele disse, e tu espera que um dia eu vou
voltar, e aí as coisas vão entrar para a justiça do meu reino. Mas por enquanto vocês não estão nessa justiça. E Jesus dizia quando era injustiçado, ele dizia, o meu reino não é daqui. Espera que o meu reino vai chegar. Mas o meu reino não é daqui, por isso eles fazem isso comigo, e as coisas estão assim mesmo. Irmãos, nós precisamos honrar pessoas. Nós precisamos agradecer pessoas. Nós precisamos reconhecer pessoas e parar de procurar ser reconhecido. Irmãos, é triste, traz prejuízo espiritual quando a gente está preocupado em ser reconhecido. E a gente tem uma natureza humana, irmãos, que a gente olha uma foto e a primeira pessoa que a gente vai procurar nessa foto é quem? É eu, né? Como é que eu estou lá, hein? Nós somos egoístas, irmãos. Nós queremos reconhecimento. A gente põe alguma coisa na internet não esperando que outros sejam abençoados. Vai ver quantos vão me mandar um joinha. Quantos vão me honrar aqui no negócio. Então, irmãos, a gente tem que sair do padrão. A gente precisa viver a renovação da nossa mente. Pensar diferente. Viver com alvos diferentes do que o mundo prega. E esse é um baita alvo, que não é tão fácil de atingir. Né? Só pelo espiritual a gente consegue, irmãos. Versículo 16 diz, não sejam orgulhosos, na segunda parte, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior, não sejam sábios aos próprios olhos. Você começar a andar com as pessoas que não podem te dar nada em troca, com as pessoas que não vão te dar destaque em lugar nenhum, as pessoas que não podem te dar nada material, você andar com essas pessoas, se ajudar mais do que ser ajudado. Abençoem, diz o versículo 14, abençoem aqueles que os perseguem, abençoem-nos e não os amaldiçoem. Ele está dizendo para você falar bem das pessoas que falam mal de ti. No trânsito, na família, no trabalho. Sabe o que tu vai fazer? Os caras vão dizer, meu bato, nem sabe o que o fulano está falando de ti lá. Tem que fazer alguma coisa, né? Você pode deixar, vou falar bem. Irmãos, é louco, é estranho, é esquisito, é maluco. Mas é o que Jesus está dizendo para a gente fazer. As pessoas que falam mal da gente vão receber um encorajamento da nossa parte. Vão receber um falar bem da nossa parte. Vão receber uma outra coisa da nossa parte. Amar, confiando sempre que Jesus é maior do que qualquer ataque. Jesus disse, amem, perdoem, falem bem. Essa é a nossa tarefa, irmãos. Tá, mas e aí quem vai me defender? Quem poderá nos defender? Ele respondeu no capítulo 8. Ele disse, se Deus é por nós, quem será contra nós? Está preocupado em te defender? Deixa na mão dele. E é o que o texto vai dizer um pouco mais para o fim do capítulo, versículo 18 em diante. Diz assim, façam todo o possível para viverem em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Porque está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se teu inimigo tiver fome, dá de comer, se tiver sede, dá de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Ele está dizendo, não, vocês não vão fazer a justiça. Vocês vão deixar na mão de Deus. Vocês vão deixar na mão de Deus. Vocês vão até ajudar aqueles que querem o mal de vocês, quando eles precisarem. Vocês vão ajudar. Falar bem e ajudar. Esse é o alvo, irmãos. Esse é o alvo. Agora, é importante a gente discernir bem o que é fazer o bem. Porque às vezes, o que parece fazer o bem não é. Até dar comida, às vezes, não é fazer o bem para uma pessoa. Lá, na nossa congregação de Gravataí, uma época, a gente distribuía caixas de leite para famílias que tinham se cadastrado. E eu fiquei sabendo que tinha umas 2 famílias lá que pegavam o leite e vendiam para comprar drogas. Então, às vezes, tu dar comida não é fazer o bem. Tu precisa identificar claramente o que é fazer o bem. Para esse dar comida é o bem. Para esse vai vender para trocar para outra coisa. Então eu vou ajudar ele de outra forma. Não é que eu vou abandonar, mas eu preciso saber o que é o bem que eu posso fazer para essa pessoa. Então você precisa de discernimento espiritual, de ajuda de Jesus também para saber o que é fazer o bem. Para entender como ajudar de verdade. É preciso discernir. Agora, irmãos, a gente sabe, a gente já leu isso há semanas atrás, em Hebreus 5,
que aquele que é adulto espiritual, ele está se especializando em discernir o bem e o mal, em entender, em separar o bem e o mal. Até no invisível ele está começando a enxergar quando é movimento de Deus, quando é movimento do mal. Ele começa a se especializar nisso e começa a saber então como que eu posso fazer o bem de verdade e como isso pode parecer bem, mas não é o mal. Então, meus irmãos, esse é o desafio, a gente fazer o bem, mas saber como fazer o bem. E a evolução pessoal começa pela mente, e esse renovo da mente que vai nos transformar, vem como? Vem por andar com Jesus. Inclusive, para fazer o bem para as pessoas, a gente vai precisar dessa conexão, para discernir o que é bem e o que é mal. Ali no capítulo 12, versículo 11 e 12, dizem assim: nunca falte a vocês o zelo, ou o cuidado, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Perseverem na oração, sejam zelosos, sejam fervorosos no espírito, porque isso é o que vai resolver 2026, meus irmãos. É isso que vai resolver 2026. Não é muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, não é. Isso não resolve quase nada. O que resolve é você estar deixando se renovar, é você estar se conectando com Jesus, ser perseverante na oração. E é esse o convite de Jesus para ti e para mim, irmão. Que nós saiamos daqui dessa ceia em novo nível espiritual, com uma decisão clara de sermos renovados em alguma área da nossa vida. E talvez isso envolva você dar um passo atrás em alguma outra área. Dar algum outro passo atrás em tecnologia, em padrão de comportamento, algum passo atrás. Que exige coragem, que é um sacrifício vivo a Deus, mas que vai te levar a uma nova realidade espiritual. Então a Igreja de Jesus ensina a renovação verdadeira, a qual envolve ações que são estranhas e atrasadas para o padrão do mundo. E a IBPA, irmãos, está vivendo uma renovação. E o convite de Jesus é que a gente continue vivendo essa renovação. E essa renovação envolve nós sermos especialistas em dar passos atrás, em dar passos para as coisas antigas e ajudar as pessoas que não têm nada de errado em você ser antigo em algumas coisas, em você ser atrasado em algumas coisas, em você ser estranho, esquisito em algumas outras coisas. Não tem problema nenhum. Na verdade, tem muita sabedoria milenar de Deus para nós, nesses padrões do reino de Deus. Para terminar, irmãos, quero ler contigo Romanos 12, versículo 1 e 2 de novo, que diz assim: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, irmão? Queremos mais da vontade de Deus, amém? Em busca da perfeita vontade de Deus, nós estamos. E eu quero te convidar a você dar um passo a mais nessa noite. Quero te convidar a ficar em pé, a gente orar um pouco sobre isso. Quero convidar primeiro a gente a pensar nessas duas direções. Queria que você estivesse pensando sobre que passo eu preciso dar de renovação. O que Jesus está me falando que eu preciso pensar melhor, que eu preciso mudar na minha forma de agir. O que Jesus será que está me pedindo hoje? O que será que Ele está querendo diagnosticar e me propor tratamento? E o que será que envolve, que passo atrás será que envolve eu conseguir dar esse avanço, essa renovação na minha vida? Que passo atrás será que vai envolver isso? Será que eu preciso deixar alguma coisa para trás? Alguma coisa material? Algum envolvimento com alguma agenda, com alguma pessoa? O que será que Jesus está me pedindo para fazer, para que eu possa evoluir, avançar na direção dele, na direção espiritual do Senhor? Queria que tu estivesse pensando sobre isso.
estivesse refletindo agora, antes da gente ter um tempo de oração. Capítulo 8, Paulo tinha escrito que só existe uma forma de viver, verdadeiramente viver, que é, nas palavras dele, se pelo Espírito nós mortificarmos as obras da carne, os feitos da carne, em outra versão. O que significa? Se nós deixarmos que o poder do Espírito Santo esteja destruindo a nossa natureza humana, as nossas vontades, nossos desejos, para que a vontade de Deus, os desejos de Deus, vivam cada vez mais nesses lugares, nessas áreas que a gente mata. É preciso ter morte para que a vida de Deus nasça naquela área da nossa vida, naquela área do nosso pensamento, naquela área do nosso ser. Deixar que o Espírito faça isso, deixar que pelo Espírito isso aconteça. Agora, esse processo só começa a acontecer na vida da pessoa que toma uma decisão que a Bíblia chama de crer. A Bíblia diz que quando a pessoa toma uma decisão séria por ser um seguidor de Cristo, de amar e obedecer a Cristo, a palavra dele, essa pessoa é batizada com o Espírito Santo. Ela passa a viver uma nova vida, ela vive um novo nascimento naquele momento de decisão. E ela é convidada então a fazer aquele batismo nas águas, que todos conhecem, como um símbolo daquele novo nascimento. Nós estamos nos preparando agora para breve termos um batismo. Nós já temos 8 pessoas que viveram esse novo nascimento, que decidiram ser batizadas nas águas. E eu queria saber se tem alguém aqui hoje que entendeu, que quer tomar uma decisão séria ao lado de Cristo, quer ser um discípulo, quer ser um filho, quer nascer do Espírito e poder viver essa nova realidade. Alguém que chegou aqui dizendo: olha, eu preciso que o sobrenatural tome conta da minha vida, porque eu não tenho dado conta. Eu preciso que Jesus tome conta da direção. Eu quero deixar a direção para Ele a partir de hoje. Se alguém quer tomar essa decisão hoje, quero te dar a oportunidade a vir aqui na frente. Nós queremos te abraçar, queremos orar contigo e te ajudar a participar do nosso próximo batismo nas águas aqui. Alguém quer fazer isso hoje? Quem quer tomar essa decisão? Se você quiser, pode vir aqui na frente. Nós vamos orar contigo. Tem alguém? Eu quero te desafiar então, você que já é batizado com o Espírito Santo, a nessa noite deixar que aquilo que Jesus falou contigo se torne um alvo muito claro, um alvo assim muito, que você tenha muito interesse em buscar. É interessante que você faça um movimento agora sobre isso, e eu queria que você fizesse um dos 2 movimentos que eu vou propor aqui. Escolhe um deles. Eu queria que, se você quiser, você pode falar com a pessoa que está perto de ti, ou sair do teu lugar e procurar alguém aqui da igreja que você queira compartilhar, e você vai falar com essa pessoa dizendo: olha, sabe o que eu prometi para Jesus hoje? Que eu vou fazer isso, eu vou dar esse passo para frente, eu vou deixar essa coisa, eu vou dar esse passo para trás. Ou então, se você não quiser fazer isso, você quiser vir aqui na frente para
a fazer uma entrega diretamente para Jesus sobre isso, compromisso com Jesus sobre isso, vou te convidar você vir aqui na frente para a gente orar junto. Então, eu queria te convidar a você fazer uma dessas duas coisas. Ou você vai falar com alguém sobre isso, ou você vai vir aqui na frente, entregar isso nas mãos de Jesus para a gente orar junto. Jesus, nós te agradecemos pelo teu convite, Pai, de nós estarmos andando em novidade, mas uma novidade que seja boa, Senhor, que seja saudável. Nós, Senhor, queremos pagar o preço para isso. Nós queremos, Senhor, resistir às pressões do molde do mundo e nos comprometemos, Senhor, a lutarmos cada vez mais para que as renovações nocivas, ruins, não nos levem, Pai, não nos molde. Nós queremos, Senhor, andar no teu padrão. Nós queremos andar, Senhor, nos conceitos, na sabedoria, Senhor, da tua palavra, Senhor, nos antigos conceitos sábios que vêm do teu reino. E nós oramos, Senhor, hoje nos comprometendo a dar mais um passo na tua direção e mais um passo para trás das coisas que têm nos feito mal, Senhor. Te agradecemos pelo teu Espírito, Senhor, que fala conosco, que nos molda, que nos guia, Senhor. Nós te adoramos, Pai, e pedimos a tua ajuda para que possamos dar, Senhor, continuidade. Nós queremos viver, Senhor, a tua vontade de maneira cada vez mais profunda, a tua boa, agradável e perfeita vontade, Senhor. Então clamamos para que essa ceia seja marcante em nossas vidas, como um novo passo na direção da santidade, na direção da verdade, na direção, Senhor, da renovação do teu reino sobre as nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor, que podemos nos comprometer contigo, podemos te honrar nessa noite e podemos, Senhor, andar por fé depois de te ouvirmos, Pai. Nos ajuda a guardarmos a tua mensagem com a gente e a colocarmos esse alvo na prática em nome de Jesus. Pai, obrigado pela tua presença, pela tua graça, pelo teu mover entre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Amém. Deus abençoe vocês. Que a gente possa dar vários passos de renovação espiritual. Amém.